Chaitanya Mangala Shunedya Dipashandi Javana Seha Mahavaishnavahaya Tatakshana. Mesmo um grande ateu que ouça o Chaitanya Mangala torna-se imediatamente um grande devoto do Senhor. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jaya. Antyalila Antyakanda, capítulo 5, Nityananda Charitavarnana, descrição dos passatempos do Senhor Nityananda, do Sri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana, Dasa Thakur. Nada senão Sankirtana faziam eles. A cada instante, mais eles se absorviam no êxtase do humor dos vaqueirinhos de Vrindavana. Sempre carregavam eles bastões, flautas, chifres de búfalo e cordas de amarrar bezerro. Seus pescoços traziam cordões de gúndia, seus pulsos, braceletes e seus tornozelos, guizos tilintantes. Começou aí. Shri Dvija Krishnadas, assim como o Senhor Nityananda, nasceu em Radha Desha. Com os associados do Senhor Nityananda, de muitos passatempos desfrutou. Kaliya Krishnadas é famoso em todos os 3 mundos. Simplesmente por dele se lembrar, obtém-se a associação com o Senhor Chaitanya. Sadashiva Kaviraja, muito abençoado e venturoso era. O glorioso Purushottama Das era seu filho. Purushottama Das sempre se encontrava em profunda meditação, alheio ao seu próprio corpo e a tudo o que o cercava. O Senhor Nityananda está eternamente situado em seu coração. O Dharanadatta era um Vaishnava de imensa magnanimidade, especialmente qualificado para o serviço direto ao Senhor Nityananda. Mahesha Pandita e Paramananda Upadhyaya eram Vaishnavas puros, graves e compassivos. Gangadasa, o filho de Chaturbhuja Pandita, também recebeu a misericórdia especial de ter o Senhor Nityananda em sua casa. Acharya Vaishnavananda era muito nobre e generoso. Primeiramente, ele era conhecido pelo nome de Raghunatha Puri. O impoluto Paramananda Gota era muito famoso. No princípio de seus passatempos, o Senhor Nityananda também em sua casa permaneceu. O piedoso Krishnadasa, cuja residência se fixava em Bharagati, foi outra afortunada alma a ter o Senhor Nityananda desfrutando de passatempos em sua residência. Krishnadasa e Devananda eram ambos possuidores de um coração completamente puro. O exaltado Acharya Chandra não conhecia outro refúgio além dos pés de lótus do Senhor Nityananda. Madhava Gosha e Vasudeva Gosha eram famosos pela maneira nectária com que cantavam. Os 2 irmãos sempre desfrutavam das nuances do amor espiritual. Jiva Pandita, em cuja casa desfrutou de passatempos do Senhor Nityananda, era nobre, generoso, afortunado e ilustre. Havia 4 devotos muito queridos a Shri Nityananda. Eram eles Manohara, Narayana, Krishnadasa e Devananda. Mesmo se eu dispusesse de um século inteiro para tal, eu não seria capaz de
escrever sobre todos os servos do Senhor Nityananda. Milhares e milhares de devotos eram servos do Senhor Nityananda. Os senhores Chaitanya e Nityananda eram-lhes tudo. Tendo obtido a misericórdia de Nityananda, eram eles todos loucos a desfrutarem do néctar do amor ao Senhor Chaitanya. Sobre os poucos que conheço, escrevi. Vedavyasa, posteriormente, irá descrevê-los todos. Depois de todos os servos do Senhor Nityananda, esta Vrindavana Dasa, aliás, depois de todos os servos do Senhor Nityananda, está Vrindavana Dasa, cujo nascimento se deu do ventre de Srimati Narayani, ainda hoje famosa entre os Vaishnavas por ter recebido os remanentes alimentares do Senhor Chaitanya. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavana Dasa, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Então, concluímos aqui o capítulo. Vamos começar amanhã o Antyakanda, capítulo 6. Shinityananda Mahatmya Varnana, a descrição das glórias do Senhor Nityananda. É bom lembrar que Vrindavana Dasa Thakura não é outro senão o próprio Vedavyasa, o próprio Vyasadeva. E ele fala aqui, falando dele próprio, né? É bom a gente observar isso, porque é verdade, sobre os poucos que conheço, escrevi. Vedavyasa, posteriormente, irá descrevê-los todos. Então ele está confirmando que mais tarde, né, no decorrer do tempo aí, ele próprio, de novo, como Vyasadeva, vai incrementar os Vedas, descrevendo as glórias dos servos do Senhor Nityananda, de todos os servos do Senhor Nityananda. Incrível isso. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai, Srila Vrindavana Dasa Thakura Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 2, verso 50. Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ludhako Vipinikashti, Ludhako Vipinikashti, Pakshinam Nirmitontaka, Pakshinam Nirmitontaka, Vitatya Jalam Vidade, Vitatya Jalam Vidade, Tatra Tatra Pralobhayan, Tatra Tatra Pralobhayan. Ludhako Vipinikashti, Pakshinam Nirmitontaka, Pakshinam Nirmitontaka, Vitatya Jalam Vidade, Tatra Tatra Pralobhayan, Tatra Tatra Pralobhayan.
observando aqui, temos vários versos sem significados de Srila Prabhupada. Vamos fazendo então uma leitura corrida até chegarmos no significado de Srila Prabhupada. Tradução: certa vez havia um caçador que atraía os pássaros com alimento e capturava-os após espalhar uma rede. Ele via como se a morte personificada houvesse designado um matador de pássaros. Verso 51. Kulinga mitunam tatra vicharat samadrashyata tayokulingi sahasa lubdhakena pralubhita. Tradução: enquanto vagava pela floresta, o caçador viu um casal de pássaros kulinga. Dos dois, a fêmea caiu cativa na armadilha do caçador. Verso 52. Sasarjatasi chastantriyam mahishya kalajyantrita kulingastam tathapanam nirikshya brishadukita sneha akalpa kripanam palyadevayat. Tradução: ó rainhas de Sujagya, o pássaro kulinga macho, vendo sua esposa posta em grande perigo no abraço apertado da providência, ficou muito infeliz. Devido à afeição, o pobre pássaro, incapaz de libertá-la, começou a lamentar sua esposa. Verso 53. Ahoa karuno devaha istriya karunaya vibhu kripanam manushochantya jinaya kinkarishyati. Oh, quão cruel é a providência! Minha esposa, incapaz de ser ajudada por ninguém, está nessa muito incômoda situação e chora para mim. Que ganhará a providência levando este pobre pássaro? Que adiantará? Verso 54. Kamanayatu mandevra kinardenatmanohime dinena jivata dukham anena vidurayusha. Tradução: se a providência perversa arrebata a minha esposa, que é a metade do meu corpo, por que também não me leva? Que adianta eu viver só com a metade do meu corpo, sentindo-me tão abandonado por causa da perda de minha esposa? Que ganharei com isto? Verso 55. Kathantu ajata paksham stam madrihinam bibarmiyaham mandabhagya pratikshante nideme mataram praja. Aqui já encontramos o significado de Srila Prabhupada. Tradução: os infelizes filhotes de pássaro, desprovidos de sua mãe, estão esperando que ela vá alimentá-los no ninho. Eles ainda são muito pequenos e suas asas nem sequer cresceram. Como serei capaz de mantê-los? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este é outro incidente contido nas histórias. O pássaro lastima-se pela mãe de seus filhos, porque a mãe naturalmente mantém os filhos e cuida deles. Dhyamaraja, entretanto, disfarçado como um pequeno menino, já explicara que, embora sua mãe o tivesse deixado desamparado e perambulando pela floresta,
os tigres e outros animais ferozes não o comeram. O fato real é que se a suprema personalidade de Deus protege alguém, muito embora a pessoa seja órfã de pai e mãe, ela pode ser mantida pela afável vontade do Senhor. Caso contrário, se o Senhor Supremo não dá proteção a alguém, esta pessoa tem que sofrer apesar da presença de seu pai e de sua mãe. Outro exemplo é que, às vezes, um paciente morre apesar de contar com um bom médico e remédios eficazes. Assim, sem a proteção do Senhor, ninguém pode viver com ou sem paz. Outro ponto neste verso é que, se mesmo na sociedade dos pássaros e das feras, os pais e as mães têm por seus filhos sentimentos protetores, que dizer então da sociedade humana? Kali Yuga, entretanto, é tão degradada que o pai e a mãe chegam ao extremo de matar seus filhos no ventre, pretextando conhecimentos científicos de que, dentro do ventre, a criança não tem vida. Médicos de prestígio imitem esta opinião e, portanto, o pai e a mãe de hoje em dia matam seus filhos dentro do ventre. Quão degradada tornou-se a sociedade humana. Seu conhecimento científico é tão avançado que ela pensa que o embrião e o feto não têm vida. E esses supostos cientistas estão recebendo prêmios Nobéis como um estímulo a que eles deem impulso à teoria da evolução química. Mas se as combinações químicas são a fonte da vida, por que os cientistas, valendo-se da química, não constroem, algo equivalente a um ovo e o põem numa incubadora para que apareça um pintainho? Qual é a resposta deles? Com seu conhecimento científico, eles são incapazes de sequer criar um ovo. O Bhagavad Gita descreve esses cientistas como Mayaparita Jnana, tolos a quem tiraram o verdadeiro conhecimento. Eles não são homens de conhecimento, mas pretendem passar por cientistas e filósofos, embora seu presumível conhecimento teórico não consiga produzir resultados práticos. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantika He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Kadhantu Ajata Paksham Stan Natrihinam bibarmi aham mandabhagya pratikshante nideme mataram praja. Os infelizes filhotes de pássaro, desprovidos de sua mãe, estão esperando que ela vá alimentá-los no ninho. Eles ainda são muito pequenos e suas asas nem sequer cresceram. Como serei capaz de mantê-los? É a história que o menino Jamaraja está contando para as esposas do rei Sujagya, para tirá-las da lamentação e da ilusão.
Essa história é bem adequada para o momento, para todos nós, porque, como Srila Prabhupada deixou claro aqui no significado, o homem da era de Kali, Mandabhagya quer dizer muito desafortunado, muito desafortunados. Mandabhagya Pratikshanti. O que esses homens desafortunados podem esperar? Pratikshanti, eles esperam que os passarinhos, bebês, esperavam no ninho, de bico aberto, a mãe vir trazer o alimento, mas a mãe estava presa pelo caçador. As escrituras esclarecem que o supremo mantenedor é Krishna. O supremo outorgador de tudo é Krishna. E se nós não entendermos isso, nosso entendimento é nulo. É um entendimento tosco. Nityu Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunandya Vidadati Kaman. O homem desafortunado da era de Kali, Prajenalpayu Shasabhya Kalo Asmin Juge Janaha Manda Sumanda Matayu Mandabhagya Rio Padruta. Se Jana, essas pessoas da Kali Yuga, já nascem, já aparecem com essa Mandabhagya, essa má fortuna, sendo desafortunados. O sábio, essa fé era de Kali, o homem tem vida curta. Imagina o Ayusha, vida curta, Sabya, Kaluasmin, Jugejana. Essa fé era de Kali, os homens têm vida curta. São preguiçosos, mentirosos, azarentos, briguentos, brigam por qualquer coisa e perturbados acima de tudo. Azarentos, tudo que se faz dá errado e vivem acima de tudo perturbados. Então, como esses homens tão Mandabhagya, desafortunados, muito desafortunados, podem considerar alguma coisa de maneira correta, alguma teoria que não tenha efeito calamitoso, desastroso, algum avanço que não traga muitos efeitos colaterais, muito sofrimento para a própria humanidade, muita ignorância. Como é possível isso? Não é possível. Não é possível. Ou nós entendemos que Krishna é o supremo mantenedor de todos, ou nós não estamos entendendo nada. Por isso, nós temos que ser dependentes de Krishna. Então, dentre todos os eternos, Krishna é o eterno supremo. Nityu Nityanam Chetanas Chetananam. Eko Bahunandya Vidadati Kama. E a diferença de Krishna para todos nós, do eterno supremo para com todos os eternos que estão equivocados pensando que não são eternos, o ser humano pensa que não é eterno. Para dar esse exemplo aí que tão avançados somos que achamos que não existe alma dentro do embrião, dentro do corpo do bebê, não existe vida e que por isso, já que ainda não passou para o lado de fora, não saiu da barriga da mãe, pode ser morto, porque não é vivo, não é entidade viva, corporificada. Vejam só a loucura. E mais louco ainda, vimos um dia desses aí em redes sociais, pseudo-devotas defendendo o aborto. Pasmem, não foi? Que absurdo, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Ignorância pura.
tudo que Srila Prabhupada está falando ou está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, ou nunca entrou. Ou nunca entrou. Quando a gente vê devotos fazendo e falando absurdos assim, né, é porque realmente o conhecimento transcendental verdadeiro não tocou tal alma de verdade, porque isso é completamente absurdo, completamente disparatado. Isso não tem nenhuma, sem comentários. Então, como que nós vamos fortalecer a fé no que Krishna diz, no que os acharyas dizem, no que Srila Prabhupada nos disse, se nós estamos assim tão encantados por essa... De novo, me lembrei da história, por essa filosofia da aranha, a piada da aranha de Juca Chaves. Eu não me canso não de repetir essa história, porque essa história ilustra bem essa ignorância crassa da ciência materialista, do avanço material. Né? Juca Chaves contou essa piada que a conclusão da ciência foi que toda aranha sem pernas é surda. É mais ou menos assim que funciona o nosso avanço científico. É mais ou menos assim. Isso ilustra bem. Dizia o Juca Chaves que puseram uma aranha para ser analisada, com cientistas em volta, para eles concluírem. E arrancaram a perna da aranha e bateram, corre aranha, e a aranha saiu correndo. Pegaram a aranha, voltaram de novo para o ponto de partida, a análise. Arrancaram mais uma perna, bateram, a aranha saiu correndo de novo. Arrancaram mais uma, trouxeram a aranha, puseram, bateram de novo e a aranha ainda saiu devagar, mas do lugar. Quando arrancaram todas as pernas da aranha, bateram a palma em cima da aranha e a aranha continuou calada. Aí os cientistas concluíram: toda aranha surda, aliás, toda aranha sem pernas é surda. Avidyayam Antare Vardhamanaha Swayam Dira Panditam Manyamana Jaganyamana Arianti Buddha Andenaiva Nyamana Jatanda. Essa é a conclusão do Shri Katha Upanishad 1.2.5. O verso do Katha Upanishad fala isso. Até a Jayadeva comentando no Srimad Bhagavatam, um dos significados do Bhagavatam, ele fala isso. Assim, as teorias falaciosas dos assim chamados filósofos eruditos provam que até mesmo esses comentários falaciosos provam que até mesmo grandes eruditos, sábios, têm a sua inteligência dada por Krishna, roubada, como Srila Prabhupada citou aqui, Mayaya Paritagyana, todos a quem tiraram o verdadeiro conhecimento, por causa da sua vaidade, da sua arrogância, da sua inteligência dada por Krishna, por não fazerem bom uso dessa inteligência, por não usarem a inteligência de maneira humilde, de maneira adequada. Assim, esses tolos têm sua inteligência roubada, roubada pelo próprio Krishna, gente. Krishna mantém todos e não é mantido por ninguém, como fala esse verso do Upanishads. Krishna faz o que ele bem entender, porque ele é completamente livre. E quando ele vê essa arrogância
meio científico, ele rouba a inteligência e os nossos pobres cientistas tolos só fazem bobagem, só declaram absurdos, disparates. Então, aí Sharadeva cita esse verso do Katha Upanishad 1.2.5, que fala exatamente isso. Avidyayam antare vardhamana swayandhira Banditam Manyamana Jaganyamana Variante muda, tolos, muda, tolo. Andenaiva Nyamana Jatanda. Que diz o significado desse verso? Que esses pobres tolos, esses cientistas ignorantes, presos nas garras da ignorância, autoproclamados sábios, consideram-se autoridades eruditas. Assim, vagueiam eles por esse mundo como cegos guiando cegos. Anda quer dizer cego. Andenaiva, Nyamana, Jatanda, quer dizer cegos guiando cegos. Quem não tem conhecimento transcendental, pode ser quem for, gente, é cego. É cego. É ignorante. Pode ser quem for, é ignorante. Então, esse exemplo que Srila Prabhupada também está nos dando aqui, comprova essa cegueira. Porque tudo que se tenta fazer nesse mundo é valorizar esse avanço material. Mas, se as combinações químicas são a fonte da vida, por que os cientistas, valendo-se da química, não constroem algo equivalente a um ovo e o põem numa incubadora para que apareça um pintainho? Pintinho, o famoso pintinho, né? Que esse ovo possa eclodir e dele sair um pintinho. Por que ninguém não é capaz de fazer isso? Que coisa mais simples do que essa? Eles não conhecem todos os elementos químicos e todas as combinações, são tão arrogantes em negar o controle de Deus, a existência de Deus, o poder de Deus, a existência da alma, o poder da alma. A alma é tão poderosa que ela é a causa da existência do corpo. Poxa, não é assim? Não é assim. E aí, com tantas besteiras, eles são proclamados sábios eruditos, autoridades no assunto. Não fala esse verso, autoridades eruditas. Mas não passam de cegos guiando cegos. Imaginem, esses supostos cientistas estão recebendo prêmios Nobéis com o estímulo a que eles deem impulso à teoria da evolução. Puxa vida, química, né? Nós precisamos deixar de ser bobos. Nós precisamos realmente entender as coisas como elas são. Porque nós não somos capazes de criar nada, gente. O que dizer de criar a vida? O que dizer de criar a vida? Na verdade, por falta de bênção de Krishna, por falta de submissão e humildade, esses cientistas modernos não são capazes sequer de dar um conforto, um avanço, um conhecimento, uma saúde sólida, tangível para os seres humanos. Porque tudo o que fazem é criar cada vez mais caos. Cada vez mais caos. Então,
Srila Prabhupada disse aqui, eles não são homens de conhecimento, mas pretendem passar por cientistas e filósofos, embora seu presumível conhecimento teórico não consiga produzir resultados práticos. É isso aí. O verso do Katha-upanishad ilustra muito bem isso. Presos nas garras da ignorância, autoproclamados sábios, consideram-se autoridades eruditas. Assim, vagueiam por esse mundo, por essa terra, como cegos guiando cegos. Cegos guiando cegos. Não, queremos ser guiados por um vidente da verdade, por alguém que não anda cego. E queremos que essa alma vidente da verdade também nos tire da cegueira. Por isso oramos Om Agyana Timirandasya Gyanamudhyana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nascemos na mais escura ignorância. Nascemos cegos. Portanto, reverenciamos com muita submissão e humildade nosso mestre espiritual que está abrindo os nossos olhos com o archote do conhecimento. Está nos dando visão verdadeira. Estando eternamente gratos pela iluminação, pela visão nos dada pelo vidente da verdade, prestamos transcendental serviço amoroso a Ele espontaneamente como um privilégio e não como um sacrifício, como um sofrimento. Nada disso, como um privilégio. Então, é isso. Falávamos ontem mesmo que o nosso interesse é desenvolver essa ISKCON de Srila Prabhupada que está fazendo 50 anos este ano. O nosso interesse é seguir os passos do que Srila Prabhupada diz que é a temática da vida de um devoto. A existência de um devoto está voltada para a satisfação do seu mestre espiritual. Porque o devoto sabe que só assim ele vai satisfazer Krishna. E ele sabe que satisfazer a Krishna é a meta última da alma. Porque é a posição constitucional eterna dela. Então, Matita Madgata Prana Bodhayanta Parasparankatayantasthamichatu Shantichara Manticha. Queremos viver assim, como os devotos puros vivem. O pensamento dos meus devotos puros vivem em mim. Queremos pensar em Krishna. Suas vidas estão rendidas a mim. Queremos viver só para a missão de Srila Prabhupada, só para Krishna. E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança. Ficamos sim muito felizes lendo Shri Chaitanya Bhagavata, ouvindo sobre Krishna, lendo Krishna Book, ouvindo sobre as atividades transcendentais de Krishna que apareceram 5.000 anos atrás, o Bhagavata também. Krishna Katha, e também instruindo uns aos outros, também dando orientação para quem quer receber, aceitando orientação de devotos superiores, para que possamos fazer avanço nesse corpo humano, nessa vida presente. Então é assim. Krishna falou no Bhagavad Gita: o pensamento dos meus devotos puros vivem em mim, suas vidas estão rendidas a mim, e eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Krishna Katha, Bodhayanta, filosofia para nos iluminarmos, treinamento e passatempos transcendentais de Krishna. Nada mais, como falávamos ontem. Prajalpa, não. Prajalpa, não. Conversa furada, fiada, que não leva a nada, não queremos isso. Como estava explicando ontem, Srila Raghunatha Das, Raghunatha Bhatta,
Raghunatha Bhattacharya. Raghunatha Bhatta era um exímio recitador do Srimad Bhagavatam. E Shri Chaitanya Mahaprabhu falou que ele deveria fazer só isso. E ele fazia só isso. Então, Raghunatha Bhatta só vivia falando Krishna Katha. Raghunatha Bhatta só vivia ouvindo orientações de Srila Rupa Goswami. Então, um abrigo aos pés de nós de Srila Rupa Goswami. Essa deve ser a nossa vida, essa deve ser a nossa proposta de vida. Esse é o devoto sincero que está tentando fazer bom uso dessa vida humana e não perder tempo, já que a vida humana é tão curta, já que nem sabemos se no próximo segundo vamos estar vivos. Então não vamos perder tempo, não vamos. Queremos sim seguir os passos de Srila Rupa Goswami. Queremos, como falávamos ontem, preservar esses 6 itens que destroem o avanço na vida espiritual, destroem inclusive a própria vida espiritual. Shadbir Bhakti Vinashati. Vinashati quer dizer destruir, e destruir nossa Bhakti Yoga seria um desastre. Isso não queremos, perder a vida espiritual, perder o serviço a Srila Prabhupada, perder o serviço transcendental amoroso a Krishna. Por isso, temos esses cuidados. Jana, pessoas lúcidas. Jana Lolya, Jana Sangha, Chalulyan Cha. Não queremos nos associar, não queremos perder tempo falando para Jalpa, não queremos nos associar com pessoas invejosas, pessoas materialistas, que estão muito apegadas a falar disparate, em acreditar em disparate, discutir disparates, e que não estão interessadas na consciência de Krishna na vida espiritual. E muito menos temos interesse em ambicionar realizações mundanas, conquistas mundanas. Não, deixe essas conquistas para quem acha que isso tem alguma importância. Não estamos interessados em ambicionar conquistas mundanas, realizações mundanas. Queremos sim ambicionar, conquistar realizações Shreya Uttama, que são perenes, que são transcendentais a essa existência material, bem último, realizações espirituais e não materiais. Preia, que não levam a nada a não ser acabar quando o corpo acaba, isso não. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jai.